Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Apesar do resultado ser meio que heróico, eu vou falar que sim, porque eu acho que o Santos tinha condições de ganhar hoje do Atlético Mineiro na Arena MRV. Mas antes disso, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, pós-jogo de Atlético Mineiro 1, Santos 1, eu posso analisar esse jogo de duas formas. Se eu analisar o que aconteceu no segundo tempo, eu posso falar que o empate não foi dos piores cenários. Até porque o Juventude perdeu, ontem o Vitória perdeu, continuamos fora do Z4, né? Só que se eu analisar o que aconteceu no primeiro tempo e antes da expulsão, eu acho um resultado tenebroso. Porque a gente tinha condição de vencer, a gente tinha condição de ganhar e parar ali em 13º. Eu acho que na situação que a gente vive hoje e o desespero que a gente está, qualquer chance de vencer, a gente tem que vencer. Eu acho que a gente não está na condição de ficar negociando o resultado. Mas, enfim, na história do jogo, eu acho que o primeiro tempo o Santos começa muito bem, sabendo marcar, não sofre, tem mais volume. É um time que, na hora que pressiona, tomava a bola. Porém, o que faltou no primeiro tempo? Capricho nas decisões finais. A gente vai tentar procurar aqui um vilão. Foi o juiz que não deu um pênalti claríssimo. E aí eu vou perguntar para o elenco, cara, vocês estão bem, cara? Vocês estão bem? Porque, assim, um pênalti daquele que o Scarpa fez no Neymar, sem a bola. Ah, mas foi fora do lance. Mas foi. Quer um exemplo? Volta no tempo, vai lá em 2008, assiste um jogo, o rival da Barra Funda e Bragantino, que o rival ganha de 5-2, que fora do lance o Marcos, goleiro Marcos, ele chuta o atacante Nunes e o juiz dá pênalti e expulsa o Marcos, fora do lance. Então, assim, eu fico muito indignado do VAR não ter chamado, do juiz na cara dele não ter dado o pênalti. E eu fico mais indignado ainda de só o Neymar falar com o cara. Gente, faz o bolinho, força o VAR a querer ver o lance. O Santos, no primeiro tempo, ele foi bem, com triangulação, rápido, bem organizado. Faltou fazer o gol, né, senhor Neymar? Você perdeu 2 gols que não dá para perder, cara. Você perdeu 2 gols que a gente está acostumado a um bagre perder. E não você. E não você. Só que, assim, o lance do pênalti, vocês têm que ter um pouco mais de brio, cara. Vocês têm que ter um pouco mais de sangue correndo na veia. Pô, faz o bolinho em cima do juiz, cara. Tenta ganhar esse pênalti, cara. A gente pode falar de lance duvidoso ou não, mas esse não foi duvidoso, cara. Aí o que acontece? Cadê o Marcelo Teixeira? Cadê o Matos para falar com a CBF? Porque vocês colocarem notinha no Instagram do clube, mandar ofício, não vai adiantar de nada. Vocês têm que falar com os caras, mano. Se vocês não cobrarem em público, porque não é de hoje que o Santos é prejudicado pela arbitragem. Não é de hoje. Sabe? Porque, assim, eu duvido que se esse pênalti fosse a favor de um Varmeiras, fosse a favor de um Flamengo, eu duvido que o VAR não teria chamado, que o pênalti não teria sido marcado. Eu fico extremamente indignado na falta de brio do time de cobrar o juiz e na falta de caráter do VAR. Ou na falta de competência do VAR. De não pegar e falar, na moral, irmão, foi pênalti, como você não viu isso? Então, eu acho que o primeiro tempo do Santos foi bom. Faltou caprichar nas finalizações.
O Santos dominou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Agora, não tem cabimento esse pênalti não ter sido marcado. Foi muito escandaloso e, para mim, foi um dos maiores erros que eu vi como torcedor do Santos contra o meu time. Talvez perca com aquele lance do Camacho em 22 no Maracanã, que ele sofre um pênalti no jogo contra o Flamengo, o juiz não dá. Ou aquele lance na Copa do Brasil de 2018, que o Gabriel Barbosa ia sair de cara para o gol e o juiz encerrou a partida. Esse juiz e o VAR tem que pegar uma geladeira de 3 anos. Nunca mais apitar uma Série A. É a minha opinião. E duvido, acho que até o atleticano mais fanático ficou se perguntando, pô, ele não marcou pênalti nisso? Nos livramos, né? Enfim, continuando, já o segundo tempo, a gente tem aquele lance do Brasão e tem a expulsão do Zé Ivaldo. Gente, lembra quando eu falo que tem muito jogador que tem muita vontade ao ponto que vira burro? Eu criticava muito um zagueiro que o Santos teve chamado David Braz. Porque às vezes ele tinha tanta vontade que às vezes era só dominar a bola e sair jogando. Ele dava o bicudo para a torcida, dava um carrinho no cara sem necessidade. Só que assim, ele tinha muita vontade, e isso ganhava o torcedor. O Zé Ivaldo, eu não acho que ele estava jogando mal, muito pelo contrário, estava jogando bem. Só que às vezes ele quer mostrar tanta vontade que ele acaba sendo burro. Então, assim, o Zé Ivaldo está tentando recuperar seu espaço, joga bem contra o Fluminense. Eu vou até falar, o segundo amarelo, eu até falo que ele tem razão. Porque ali, ou ele toma o cartão, ou sai gol do Atlético Mineiro. Então, ali, tudo bem, você escolheu o cartão ao invés do gol. Ok. Só que, assim, isso reflete no primeiro cartão que ele toma sem necessidade alguma. Vou repetir. O Zé Ivaldo, para elenco, ok, é um bom jogador. Eu não vou fazer caça às bruxas aqui hoje. Porque eu acho que o Santos só não ganhou por vários acontecimentos. Eu vou falar aqui no jogador a jogador. Só que eu vou repetir. O Zé Ivaldo, ele tem que começar a se controlar na parte emocional, porque ele pode acabar de vez com o Santos. Hoje, ele colocou em risco do Santos perder um jogo que poderia ter ganho. Empatamos, mas dava para ter ganho. Então, assim, Zé Ivaldo foi muito burro no primeiro amarelo. No segundo, ou você toma amarelo, ou você toma o gol. E a expulsão acabou sendo correta, né? Bom, aí o Atlético faz um gol, Adonis Frias entrou frio, um lançamento nas costas da zaga, né? E esse lançamento nas costas da zaga pega o Adonis frio, o Igor Vinícius tenta cobrir, mas acaba não tendo tempo para cobrir, né? E aí você acaba tomando o gol do Igor Gomes, né? Aí já ficou aquela cara que o Santos ia perder, o Santos totalmente inofensivo. Uma coisa que eu tenho que aplaudir o Vojvoda, né? Ele não espera os 5 minutos finais para trocar, ele troca no momento que ele acha ideal, mas ele troca cedo. E, cara, ele pensa assim, entre perder por 1 e perder por 1000, dá na mesma. Então ele acabou colocando 3 jogadores, Tassiano, Robinho e Tiquinho. Vou ser muito honesto que colocar o Robinho com você perdendo o jogo da forma que estava não é tão legal, mas ele não tinha muitas opções no banco hoje, né? Só que assim, acaba tendo efeito, sabe por quê? Porque o Tiquinho, lembra que eu falei para vocês, o Tiquinho tá devendo futebol, o Tiquinho está sendo decepcionante a sua passagem no Santos, mas é um cara que tenta, é um cara que briga. No entanto, agora me perdoe ao jogador que deu um belo lançamento nas costas da zaga do Atlético Mineiro, e aí entra o mérito do Tiquinho, que saiu da onde estava para brigar. Brigou, aproveitou um vacilo do Lianco, né, que é um jogador que se acha muito mais do que é. Para mim é um jogador ali nota 6, mas se acha um 9, se acha um 10. Cometeu um vacilo, só que é o seguinte, no futebol, eu sempre falo isso aqui para vocês. Às vezes a gente fala de falta de sorte ou excesso de azar. Mas às vezes no futebol, quem faz isso de azar e sorte acontecer é o jogador. O Tiquinho fez acontecer, e não é porque ele sofreu o pênalti, fez o gol de pênalti, é porque, cara, ele brigou e conseguiu achar o empate para o Santos. Porque depois foi ataque contra a defesa, teve só um momento ali que um jogador errou, uma decisão que poderia ter encaixado um contra-ataque muito interessante
num toque de bola errado do Hulk, que a gente poderia ter virado o jogo, até porque o goleiro deles é o Milkshake, né? O bateu, tomou. Você pode ver que numa falta ali, ele já deu uma manchete de vôlei, né? Mas, enfim. Continuando, eu acho que se a gente analisar pelo primeiro tempo e pela tabela, o resultado não foi tão bom assim. Se eu analisar o que aconteceu no jogo, no segundo tempo, e como o Santos conseguiu esse empate, o resultado acaba sendo aceitável. Só que para esse resultado ser valorizado, para a gente ver melhor esse resultado, a gente vai ter que ganhar o clássico da semana que vem. Tá bom? Acho que é isso que eu tenho para falar da partida. Só para falar do Vojvoda, sobre a escalação titular e das trocas. As trocas ele foi ok, mesmo colocando o Tassiano, mas é que nem eu falei, às vezes você olha para o banco, não tem muita opção. E assim, cara, das trocas acabou tendo efeito a questão do Tiquinho, então o Vojvoda tem muito a evoluir ainda. Eu tô vendo que o time tá evoluindo, precisa melhorar muito a finalização. Se melhorar a finalização, esse time vai encaixar e pode engrenar e a gente sair dessa área maldita que a gente tá na tabela, tá? Bom, jogador a jogador, para a gente falar sobre o vídeo, vamos lá. Brasão. Cara, o Brasão fez uma boa defesa e foi corajoso de ficar na partida, apesar de ficar com um galo enorme. No lugar dele entrou o Diógenes. Cara, me bateu muito receio. Lembra o que eu falava para vocês? Um goleiro sem muita minutagem. Não sei se vai lidar bem com a pressão. Vai entrar numa fogueira. Não seria legal procurar até um goleiro um pouco mais experiente pela situação que o Santos vive. Mas eu tenho que falar que o Diógenes foi muito bem. Fez belas defesas, né? Eu acho que o Diógenes conseguiu, pelo menos para mim, conseguiu conquistar um pouco de confiança do torcedor. Igor Vinícius. Foi bem o Igor, cara. Muita personalidade, né? Gostei da partida do Igor. Não é um jogador que me agrada ainda, mas foi bem. Zé Ivaldo. Tava bem, mas foi burro. Então a avaliação fica com uma partida ruim. Luan Pérez. Muito bem. Gostei da partida do Luan. Escobar. É incrível como esse cara se entrega em campo, né, cara? Também foi muito bem o Escobar, cara. Zé Rafael. Partidaço do Zé Rafael. Voltou a jogar bem. Outro que jogou bem foi o Schmidt, né? Eu gostei da partida hoje do Schmidt, né? No lugar dele entrou o Tassiano, pouco fez. Eu vejo mais a bola brincar de pinball no Tassiano, que bate nele e vai no pé do adversário, né? Mas pouco fez, sem avaliação. Victor Hugo, uma partida razoável. Cabadeiro, que entrou no lugar, também não apareceu tanto, né? Achei que faltou aparecer um pouco mais. Neymar, hoje o Neymar foi mal, gente. Hoje o Neymar foi mal. A gente vai criticar juiz, vai criticar o Zé Ivaldo, mas o Neymar hoje, cara, também perdeu 2 gols que ele não perde, cara. Desculpa. Robinho. O Robinho mal tocou na bola, entrou na fogueira, né? Então vou deixar o Robinho sem avaliação. Guilherme. As 2 finalizações do Guilherme foram parar na mão da arquibancada. Então o Guilherme hoje foi muito mal, não conseguiu ajudar em nada. Adonis. Falha diretamente no gol, mas depois que entra no ritmo da partida, acaba indo bem. Dá para falar que foi razoável. Se não tivesse errado de uma forma direta no gol, poderia até melhorar essa avaliação. Mas eu coloco aqui o Adonis, uma partida razoável. Lautaro Dias, gostei. Interessante a movimentação do Lautaro. Boa partida do Lautaro. E também não chegou bola para ele para finalizar. Mas na hora de marcar pressão, dar assistência, o Lautaro foi bem. E no lugar dele entrou o Tiquinho, né? Aí o Tiquinho dispensa comentários. Hoje, para mim, o Tiquinho foi um dos melhores em campo do Santos. Não só porque fez o gol de pênalti, é porque a vontade dele, a força de vontade de mudar o cenário para ele, fez com que ele fosse disputar a bola, sofresse o pênalti e o Santos conseguisse pelo menos um ponto. Tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Concorda ou discorda de algo? Você pode comentar aqui de boa, aqui abaixo no vídeo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.